Senhor presidente, senhores deputados, população que nos assiste, boa tarde. Uma espécie de debate virtual entre Ciro Gomes e Gregório do Vivier chamou a atenção nos últimos dias por promover uma briga dentro da esquerda brasileira. O político cearense, uma espécie de coronel brasileiro, e o artista carioca, um dos grandes lacradores da contemporaneidade, falaram verdades um ao outro. Entre outras passagens memoráveis do debate, Ciro Gomes disse a do Vivier, abre aspas, a minha grande angústia existencial é ver nosso país indo para o brejo e a melhor elite brasileira fazendo apologia de um ignorante corrupto, como vocês estão fazendo, fecha aspas. No que do Vivier respondeu, abre aspas, acho errado chamar ele de corrupto, exatamente porque ele foi inocentado, fecha aspas. E então Ciro Gomes replicou, abre aspas, ele não foi inocentado, é mentira do PT. Lula teve os processos anulados, fecha aspas. Que debate fantástico, gente. Quem dera a esquerda pudesse fazer sempre esse tipo de debate em que ela sempre perde e a população brasileira sempre ganha. Destaco nessa oportunidade o debate porque ele também ajuda o país a bem ver duas figuras importantes do espectro da esquerda. O coronel e o lacrador. Desde o início, o Brasil tem sido um país de oligarquias, comandado por grupos que assumem o Estado e pensam que ele é propriedade sua, que confundem o público e o privado. Foi assim no Brasil Império e tem sido assim no Brasil República. E o grande desafio do Brasil é superar esse tipo de coisa. Esse é o desafio para modernizar nosso país. A turma da oligarquia é a turma do compadrio, do paternalismo, você sabe com quem você está falando? É a turma que defende e se beneficia de um Estado grande, interventor, que se mete em tudo. É a turma que defende criar um sem número de direitos sociais, porque sem esses direitos, afinal de contas, não haveria necessidade de um Estado interventor, nem de pessoas como elas. É a turma que faz questão de defender e usar essa estrutura tão grande para premiar aliados e punir inimigos. Essa é a turma que dá cargo para parente e para um monte de amigo. Em compensação, usa o poder público para perseguir desafeto. Paga com dinheiro público e manda a imprensa marrom atacar desafetos. Usa a estrutura oficial para disfarçar de institucional uma posição que é só sua e pratica atos e toma as decisões para prejudicar adversários. Essa turma domina como ninguém a arte da troca. Troca tudo. Troca cargo, troca indicação, troca verba, troca ressarcimento, troca projeto de lei, como nada do que eles trocam é deles, a tática só tem vantagens. O sujeito barganha com o recurso da população e ainda fica com a fama de fazer o bem para a população. E como ninguém é de ferro, se sobrar um troco no caminho, pega também. É um direito meu pelo meu esforço em proveito do povo, conclui. É o self-made man do esforço dos outros. O empreendedor com o dinheiro alheio. E no final do dia, a pessoa olha para o espelho, dobra o pescoço levemente de lado e dá um sorrisinho com autocomiseração, sentindo nos ombros o peso de ser o último de uma linha de humanistas históricos que começou provavelmente com Moisés, ou talvez antes. Outra arte que essa turma dominou bem é a bajulação. Como bajulam? Meu Deus do céu. Muda o chefe do poder X ou Y e eles estão lá, bajulando. Não importa se até ontem estavam contra, hoje são a favor. São como borboletas de um lupanar fantástico, saído de uma obra de Gabriel Garcia Marques, mostrando suas asas coloridas para seduzir os frequentadores. Aliás, leiam Gabriel Garcia Marques, um dos maiores, se não o maior escritor de todos os tempos. São borboletas que voam em cerimônias e festas, em prédios e palácios, e até em aviões e helicópteros. E lá vai o humanista apresentar para o povo, como se fosse obra dele, o que esse mesmo povo pagou. Mas vamos a outra figura da esquerda brasileira, o lacrador, o guerreiro da justiça social. Essa é uma figura bem mais recente e mais globalizada, digamos. Está pelo mundo todo, hoje em dia, em especial em universidades, redações e palcos.
Muita gente acha que o lacre é um fenômeno espontâneo recente. Lê do engano. A coisa tem método. Começou lá com a Escola de Frankfurt na década de 30, que tirou o marxismo da economia e levou-o para a cultura. Tudo passou a ser visto como relação de poder. É a turma da política identitária, que separa as pessoas em categoria que elas não podem escolher, como cor, origem, sexo e orientação sexual, atribuindo a algumas o papel de opressoras e a outras o papel de oprimidas. É a turma da histeria, do gatilho, que se sente microagredida por tudo e que quer fazer descer nos outros por goela abaixo os seus próprios conceitos. Falou alguma coisa com que eles não concordam? Gatilho, chilique. Falou outra coisa? Gatilho de novo. Pedem censura, querem derrubar a pessoa. São como crianças mimadas, independentemente da idade que têm. Suprimindo a liberdade de expressão de quem não concorda com elas, essas pessoas vão criando uma sociedade de todos contra todos, em que é insuportável viver, porque todo mundo precisa ser rotulado de alguma coisa e ninguém mais é visto com sua própria individualidade. Ao invés de pregar a convivência na diferença e a igualdade de todos perante a lei, buscam a subjugação. E esses guerreiros de justiça social não oferecem absolutamente nada de melhor em troca. Prometem combater o preconceito, mas produzem a divisão. Prometem combater o racismo, mas geram ressentimento. Buscam combater o machismo, mas se valem do feminismo, que não é nada mais do que o machismo com sinal trocado. Enfim, obrigado Ciro Gomes e Gregório do Vivier por permitirem ver os coronéis e os lacradores que habitam no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.